Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa paróquia Santuário Santa Cruz. Convido você a estar curtindo o vídeo desta missa, compartilhando também este vídeo com seus amigos e com seus familiares. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar o sininho das notificações, assim você recebe todos os dias nossas missas, novenas, tudo que nós fazemos para engrandecer a nosso Senhor Jesus Cristo, exaltar o nosso espírito rumo ao céu. Celebramos hoje a terça-feira da quarta semana da Páscoa. Escutar a voz do Senhor, o bom pastor, é a condição para ser seu discípulo. Reunidos em oração, celebremos a palavra do Senhor. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Maus pastores num dia de sombras, não cuidar e o rebanho se perdeu. Vou sair pelo campo, reunir o que é meu, conduzir e salvar. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Alegremo-nos, exultemos e demos glória a Deus, porque o Senhor Todo-Poderoso tomou posse do seu reino. Aleluia! Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A vós, irmãos, paz e fé da parte de Deus, o Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. De coração contrito e humilde, aproximemo-nos do Deus justo e santo, para que tenha piedade de nós, pecadores. Tende compaixão de nós, Senhor, porque somos pecadores. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia e dai-nos a vossa salvação. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Concedei ao Deus Todo-Poderoso que, celebrando o mistério da ressurreição do Senhor, possamos acolher com alegria a nossa redenção.
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, aqueles que se haviam espalhado por causa da perseguição que se seguiu à morte de Estevão chegaram a Fenícia, à ilha de Chipre e à cidade de Antioquia, embora não pregassem a palavra a ninguém que não fosse judeu. Contudo, alguns deles, habitantes de Chipre e da cidade de Cirene, chegaram a Antioquia e começaram a pregar também aos gregos, anunciando-lhes a boa nova do Senhor Jesus. E a mão do Senhor estava com eles. Muitas pessoas acreditavam no Evangelho e se converteram ao Senhor. A notícia chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Então enviaram Barnabé até Antioquia. Quando Barnabé chegou e viu a graça que Deus havia concedido, ficou muito alegre e exortou a todos para que permanecessem fiéis ao Senhor com firmeza de coração. É que ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E uma grande multidão aderiu ao Senhor. Então Barnabé partiu para Tarso à procura de Saulo. Tendo encontrado Saulo, levou-o a Antioquia. Passaram um ano inteiro trabalhando juntos naquela igreja e instruíram uma numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram, pela primeira vez, chamados com o nome de cristãos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Cantai louvores ao Senhor, todas as gentes. Cantai louvores ao Senhor, todas as gentes. O Senhor ama a cidade que fundou no Monte Santo. Ama as portas de Sião mais que as casas de Jacó. Dizem coisas gloriosas da cidade do Senhor. Cantai louvores ao Senhor, todas as gentes. Lembra Egito e Babilônia entre os meus veneradores, na Filisteia ou em Tiro, ou no país da Etiópia. Este ou aquele ali nasceu. De Sião, porém, se diz, nasceu nela todo homem, Deus é sua segurança. Cantai louvores ao Senhor, todas as gentes. Deus anota no seu livro, onde escreve os povos todos. Foi ali que estes nasceram, e por isso todos juntos a cantar se alegrarão, e dançando exclamarão, estão em ti as nossas fontes. Cantai louvores ao Senhor, todas as gentes. Aleluia, 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 aleluia. Minhas ovelhas escutam minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Aleluia, aleluia, aleluia.
está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo no pórtico de Salomão. Os judeus rodearam-no e disseram: Até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Jesus respondeu: Já vou-lo disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu essas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e amadas irmãs, estas leituras de hoje, elas trazem para nós uma beleza muito grande, porque agora nós começamos a perceber uma coisa chamada resultado. Aqui nós vemos no Evangelho, por exemplo, que Jesus andava, pregava, fazia a vontade do Pai. Alguns dos discípulos criam nele, outros nem tanto, e tinha os que importunavam, como sempre, o que nunca muda. Jesus está no templo, está na casa de Deus, no pórtico de Salomão. Uma festa importante, a dedicação do templo. Aliás, é importante que a gente saiba que todo o templo, toda a igreja, ela é dedicada, né? E isso é uma grande alegria, porque nós, ao dedicarmos uma igreja a algum santo ou a alguma coisa, nós fazemos com que essa igreja, então, ela ganhe uma identidade. Mas aqui nós vemos que a verdadeira igreja estava lá, Jesus mesmo. O fato, inverno, frio, não é à toa que o evangelista coloca esse detalhe. O frio que, na maioria das vezes, paira no coração de cada pessoa. Nós ainda temos muitas vezes o coração frio, e se não frio, gelado, ou pior, congelado. Embora vivamos em um clima muito quente, né, onde o sol ele seja aí uma fonte de eterna quentura, o coração muitas vezes está mais gelado do que uma pedra de gelo da geladeira. E sol nenhum dessa maneira consegue derreter. Esses judeus eram assim. Eles, por mais que Jesus anunciava, eu sou o Messias, eles não acreditavam. Por mais que Jesus demonstrasse, eles não viam. A grande questão aqui é quantas vezes nós deixamos que a dureza do nosso coração nos impeça de ver o óbvio. Quantas vezes o nosso pecado faz como que uma capa no nosso coração que impermeabiliza o nosso coração à graça de Deus. Esse pecado dessas pessoas, o principal deles, né, de todos os que tinham, mas um principal, a inveja. A inveja que é corrosiva, ela é pior que ácido, corrói, destrói. Mas Jesus ele mostra a diferença. Quem é do Pai, quem realmente faz a vontade de Deus, sim, acredita em Jesus. Sim, acredita no Pai, porque Jesus e o Pai são um, junto também com o Espírito Santo. Embora o Evangelho não fale, nós sabemos a Trindade Santa. Jesus que dá a vida eterna e nós
ovelhas que conhecemos e seguimos a sua voz. A voz do Senhor clama, a voz do Senhor grita, a voz do Senhor reverbera para que nós sejamos então seus discípulos, para que esse inverno do nosso coração seja mudado no calor do Espírito Santo, seja mudado no fogo abrasador da graça de Deus, seja aí transformada, porque nós precisamos constantemente acreditar e vendo as obras, quantas coisas que nós vemos no dia a dia e nós não conseguimos reconhecer a presença de Deus. Quantas coisas nós vemos no nosso mundo que talvez não estão perfeitas, porque o homem destruiu muita coisa, mas quantas vezes nós vemos as coisas e não conseguimos enxergar a beleza do Cristo? Quantas vezes nós olhamos o irmão, pior, né? Porque quando nós olhamos o irmão, nós vemos o próprio Deus. E quantas vezes nós o renegamos? É de se pensar. A grande revelação de Jesus hoje nos Atos dos Apóstolos faz com que a gente perceba como que há um cuidado, né? Melhor dizendo aí, sobre todas as coisas. Mostra aqui que vão para Antioquia muitos cristãos que, depois daquela grande dispersão, justamente pela morte de Estevão e das perseguições, eles começam a chegar, falam ainda de Deus de um jeito ainda um pouco mais cauteloso, principalmente para quem não era judeu. Só que alguns outros chegam e aí quebram essa barreira do tempo, quebra essa barreira das fronteiras, quebra essa barreira da seleção. Não, a palavra de Deus não foi feita para ser colocada em pequenos grupos, ser colocada para pequenas pessoas, para alguns privilegiados. A palavra de Deus é uma palavra que deve de atingir a todos aqueles que dela precisam ouvir. E aí, quando essa notícia começa a chegar à igreja de Jerusalém, a igreja toma uma atitude. É bonito a gente ver isso. Primeiro, a igreja está reunida em Jerusalém. Ah, mas a nossa igreja não é romana? Ela é romana porque depois que Pedro morreu, crucificado de cabeça para baixo, Paulo foi degolado e por aí vai. Depois da época do próprio Constantino, se encontra o túmulo de Pedro e é feita a Basílica Vaticana, que está até hoje alicerçada sobre o túmulo do apóstolo. Mas a igreja aqui, a princípio, ela estava reunida em Jerusalém, que até hoje existe, né? Jerusalém ali era a capital. Entretanto, olha que interessante, a igreja, ela não condena. Olha que bonito. A palavra de Deus, ela sendo transmitida, a palavra de Deus sendo anunciada, ela não pode ficar parada. O que a igreja tem que fazer é zelar. A igreja então tem que observar. E é o que ela faz. Ela envia Barnabé, um dos homens ali, para quê? Para ficar de vigia e falar, vamos ver se está falando a verdade, se não está? Não. Barnabé ele vai ali para, na observância, ele contribuir e validar. A igreja valida a palavra de Deus, a igreja que valida os sacramentos, a igreja que valida a história que nós vivemos, a igreja que nos torna cristãos, a igreja que fez e aconteceu positivamente durante a história e por aí vai. A própria igreja, então, testemunha realmente o que está acontecendo ali. Não é algo isolado, é com toda e absoluta certeza a ação do Espírito Santo. São as ovelhas que estão entrando no aprisco do Senhor. E quem entra ali para somar junto com essa gente? Saulo. E é interessante que Barnabé, ao trazer Saulo ali, não só acrescenta, mas começa a fazer uma coisa impressionante, que para nós talvez não seria tão relevante assim, mas para a história da igreja ela se torna muito importante, que é que aquela gente começa a ser chamado de cristão. Nossa, meu irmão e minha irmã, se nós soubéssemos
o peso desta palavra. Se nós parássemos um pouco no nosso dia a dia para dizer o que significa ser cristão, talvez a gente não agisse do jeito que a gente age. Provavelmente o mundo não estaria desse jeito. Cristão é o quê? Outro Cristo. Se nós então somos membros da igreja ao sermos batizados neste corpo místico da igreja e também somos criados à imagem e semelhança de Deus, se dentro de nós habita o Espírito Santo, porque somos templo do Espírito Santo, nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo, por isso não podemos fazer com ele o que bem entendemos. Até aquela fala que se usa muitas vezes, né, meu corpo, minha regra, é errada. Seu corpo não é seu, seu corpo é do Espírito Santo, é de Deus, é obra de Deus. Quando nós entendemos tudo isso, e entendemos esse peso que nós temos de sermos chamados cristãos, nós vamos entender que não devemos desperdiçar esse nome. Nós vamos entender que, sendo parte do redil do Senhor, nós somos chamados a uma vocação de santidade. A vocação essa que testemunha as obras, que é as mesmas obras que Jesus fez. E assim seremos realmente um povo, um único rebanho, sob um único pastor, e detalhe, de umas ovelhas que jamais se perdem. A nossa identidade de cristãos ela é muito forte. Como você tem o seu nome, a sua identidade aqui no mundo civil, no céu a sua identidade é cristã. É o seu nome? Eu, Padre Eduardo, cristão. Você, Maria, cristã. Ser outro Cristo. Por isso vamos pedir que esse nome de cristãos seja essa senha, né, para entrar no aprisco do Senhor, mas que não seja somente um nome, uma palavra escrita, só mais uma, mas seja a nossa identidade, o nosso corpo que seja templo do Espírito Santo, criado à imagem e semelhança de Deus, validado pelos sacramentos que a nossa igreja cuidadosamente zela, que nós possamos quebrar esse coração de pedra, quebrar essas nossas condições pecaminosas, para que sejamos acolhidos neste rebanho, para que o Espírito Santo derreta esse coração de pedra e nós comecemos a olhar Deus nas coisas, olhar Deus nos irmãos e glorificar o seu nome como único e eterno pastor. Vamos rezar, irmãos? Irmãos e irmãs, reunidos em comunidade, apresentemos ao Senhor Deus as preces que brotam das nossas necessidades. Senhor, em vossa misericórdia, ouvi-nos. Conduzi a Santa Igreja em sua missão de cuidar de vosso povo, nós vos pedimos. Senhor, em vossa misericórdia, ouvi-nos.
Ensinai-nos a acolher bem todas as pessoas que participam das nossas comunidades cristãs. Nós vos pedimos, em vossa misericórdia, ouvi-nos. Ajudai-nos a ser cristãos comprometidos com vossa palavra e não cristãos acomodados. Nós vos pedimos, Senhor, em vossa misericórdia, ouvi-nos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, vós conheceis nossas fraquezas e muitas vezes nos afastam de vosso amor. Fortalecei-nos na fé e escutai as nossas preces por Cristo nosso Senhor. Amém. Irmãos da terra, irmãos do céu, juntos cantemos glória ao Senhor. Aqui trazemos as nossas ofertas. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano que agora vos apresentamos e que para nós vai se tornar o pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano que agora vos apresentamos, e que para nós vai se tornar o vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. Vê com bons olhos nossas humildes ofertas, tudo que temos seja para ti, ó Senhor. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Concedei a Deus que sempre nos alegremos por estes mistérios pascais, para que nos renovem constantemente e sejam fonte de eterna alegria. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós, corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Por ele, os filhos da luz nascem para a vida eterna, e as portas do reino dos céus se abrem para os fiéis redimidos. Nossa morte foi redimida pela sua, e na sua ressurreição ressurgiu a vida para todos. Transbordando de alegria pascal, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos para celebrar vossa glória, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor, estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão. Ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta, e nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Leão, com o nosso Bispo Moacir e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida.
acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos, e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Guiados pelo Espírito de Jesus e iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom, feliz de quem nele encontra seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
ver-te em sua casa, muito alegre eu vou, um lugar em sua mesa me preparou. Ele unge minha fronte e me faz ser feliz, e transborda minha taça em seu amor. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Era preciso que o Cristo padecesse e ressurgisse dos mortos para entrar na sua glória. Aleluia! Oremos. Ouvi, ó Deus, as nossas preces, para que o intercâmbio de dons entre o céu e a terra, trazendo-nos a redenção, seja um auxílio para a vida presente e nos conquiste a alegria eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Inclinai-vos para receber a bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Levai a todos a alegria do Senhor ressuscitado. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. A 13 de maio, na cova da Iria, no céu aparece a Virgem Maria. Então perguntaram que nome era o seu. A Virgem lhes disse que viera do céu. Ave, ave, Ave Maria, Ave